Olá, clientes. Esse é a apresentação da OnePBX Cloud, o nosso sistema de telefonia virtual. Vou demonstrar todas as guias mais importantes do sistema para a gente ter uma ideia de como funciona e o que eu gero de recursos para vocês utilizarem na telefonia de vocês. Iniciando pelos insights, tá? Aqui a gente mostra quantos ramais tem online, quantos ramais offline, a quantidade de agentes e as ligações, sempre ligações externas, tá? A gente não contabiliza a ligação interna aqui nesse insight. Ele sempre puxa os últimos 30 dias. Nós podemos vir para a guia principal, que é o controle de ramais. Nele é uma situação bem interessante, onde vocês conseguem enxergar todos os ramais disponíveis, quem está online, quem não está, se estão em ligação ou não, tá? Então eu vou fazer um teste aqui, só para a gente ter uma ideia. Quem que tem disponível, vou ligar para a Rosana. Podem ver aqui que existe uma tentativa de ligação, saída e entrada. Quando ela atender lá, fica roxinho, tudo certo, indicando que existe aqui uma ligação entre as duas partes. Quando for uma ligação externa, ela fica em vermelho. Então a gente tentou criar de forma bem intuitiva todos os ícones visuais do sistema. Então aqui verde está disponível, cinza, né, está offline. Quando eu tenho uma ligação em tentativa, seja interna ou externa, está ocupado de alguma forma, tentando fazer a chamada. Fica em laranja, se for uma ligação externa, vermelho, interna, roxo. E se o agente estiver em pausa, que a gente também tem o sistema de call center, caso ele entre em pausa, fica em amarelo. Então, só visualmente você já sabe que dá para fazer a ligação ou fazer uma transferência para aquela determinada pessoa. Aqui a gente tem a visão unificada e tem a visão por departamentos também. Então eu crio aqui quem é o financeiro, quem é comercial, técnico, e dentro de cada departamento você sabe para quem você pode transferir aquela chamada. Eu posso utilizar aqui pelo sistema também. Então se eu colocar o meu número de ramal e clicar aqui em cima, por exemplo, ele automaticamente abre o meu softphone e começa a fazer a chamada de rescaldo. Ele abre meu softphone, chamada conectou. Então é bem tranquilo, se você estiver utilizando aqui, principalmente para recepção ou quando tem multifiliais, é extremamente importante essa tela. E ela pode ficar aberta, ela não cai, fica sempre disponível para visualização. Bom, temos aqui também as filas de atendimento. Tá? Quando eu tiver uma chamada de entrada, ou o ramal agente estiver fazendo uma ligação de saída, ele vai indicar aqui. Deixa eu gerar um teste aqui para a gente ver. Ele vai aparecer indicando, vamos ver para quem que vai cair, porque aqui a gente usa uma métrica, como só tem dois aqui logado por enquanto, a gente usa uma métrica de circular, né, onde a gente chama de round robin. Então ele vai tocando de acordo com quem fez ali o último atendimento. Então eu vou colocar aqui a opção 1, comercial. Vamos ver para quem que ele vai tocar. Então, tocou para o Pedro, tocou para mim, fica aqui indicando. Eu vou atender a chamada e ele vai indicar para mim que existe uma ligação de entrada, que este agente está ocupado, e ele mostra aqui para mim a indicação. Né? Se o agente estivesse fazendo uma ligação para fora, a setinha estaria para fora. Como é uma ligação de entrada, a setinha faz o direcionando para quem que é. E aqui, como supervisor, tá? Colocando o meu número de ramal, eu clico nesse ícone e eu consigo fazer a escuta dessa ligação em tempo real. Isso é muito importante para quem faz gestão de qualidade ou até mesmo treinamento de novos colaboradores. Então, colocou o número do ramal, clicou para poder fazer essa intersecção, ela vai abrir o ramal da pessoa, seja softphone ou aparelho IP de mesa, não importa. Feito isso, você automaticamente entra na chamada de forma oculta. E, feito isso, você tem a opção de conversar com um dos lados, que seria o seu funcionário, ou fazer uma conferência com os três na ligação. E aí você intervém de alguma forma e volta a ficar oculto se desejar. Sair aqui. Quando a gente faz a desconexão pelo agente, né, pelo meu lado, e o cliente permanece na ligação,
ele é direcionado para fila de pesquisa de satisfação. A gente consegue indicar até 3 perguntas, sendo de 1 a 5 a resposta. Pode ser de 3 perguntas, ou pode ser uma pergunta, 2, é indiferente. E ali vocês têm depois um relatório com aquela nota, né? Como que está o seu nível de atendimento, como que foi o atendimento pelo operador, e depois sai tudo, a gente vai chegar ali naquele ponto. Então aqui, básico, fila de atendimento, vai indicar se tem na espera, qual foi o último atendimento, quantas pessoas tem disponível e a quantidade de recebidas ali. Tem aqui videoconferência, tá? Como aqui a gente tem algumas senhas nesse daqui, eu não vou indicar, mas pode clicar videoconferência, podem criar várias videoconferências, várias salas, pode criar uma sala para cada departamento, uma sala para cada operador, uma sala para todo mundo, colocar senha, não colocar senha, e a gente já chegou a incluir mais de 80 pessoas nessa sala de videoconferência sem nenhuma intercorrência, tá? Perfeita a transmissão de streaming, então vocês podem ficar tranquilo, criar quantas salas quiserem e ela fica sempre disponível. Então vocês podem divulgar isso de repente para algum cliente, né? E fazer essa videoconferência sem nenhum problema. Básico aqui, principalmente do operador, né? A gente tem alguns perfis, esse aqui está um perfil, seria o seu perfil administrador do cliente final. Então eu tenho aqui os ramais, eu posso mudar o nome do ramal, posso mudar qual é a senha de caixa postal, posso ativar ou não a caixa postal, consigo atribuir o grupo de busca dele, consigo atribuir o grupo de captura, ou seja, quem faz parte daquele mesmo grupo está tocando o ramal, consigo capturar. Entre outras situações, consigo colocar o e-mail da pessoa, que é, caso ela tenha a caixa postal ativa, caiu uma mensagem, ela manda diretamente já para o e-mail cadastrado, indicando o número de telefone, quando ocorreu, e a gravação que ficou. Tá? Então é bem interessante também para quem usa, quem às vezes fica muito indisponível, em detrimento ali de várias reuniões ao longo do dia, deixa a caixa postal ativa. Grupo de captura, grupo de busca, músicas do sistema, a gente consegue incluir várias músicas do sistema. As URAs de atendimento, tá? A gente consegue criar aqui vários perfis de URA, então eu posso ter uma URA com opção de 1 a 9, e dentro dessa 1 a 9 eu posso ter mais uma URA, e dentro dessa sub-URA mais uma URA, então vocês podem criar a quantidade de URAs que for necessário para atender, né, a demanda de vocês. De repente, um comercial, aí vai para uma outra sub-URA, tá? Comercial o quê? Sistema de PBX virtual, o Omnichannel, WhatsApp, ok, clicou lá no PBX virtual. Mais uma URA, você pode colocar, ok, CPF, CNPJ e o que atender, né, como for o modal de negócios de cada um de vocês. O problema é nenhum, então a gente consegue seguir com a quantidade de URAs, não tem limite de URAs. É a imaginação do cliente, o que fica, né, mais bacana ali para quem está ligando também. Tenho além das URAs do sistema, né, como a gente tem as músicas também do sistema, dentro de cada grupo, dentro de cada fila, dentro de cada URA, eu consigo colocar uma mensagem personalizada. Então, supondo que eu tenha uma mensagem de espera para uma fila de atendimento. Então, eu tenho a espera básica do sistema e naquela fila de atendimento específica do suporte, por exemplo, vocês estão com algum problema massivo. Então, já é sabido qual é o problema. E para o cliente não ficar aguardando ali para ser atendido pelo operador, e o operador falar, então a gente está com um problema massivo, liga depois, pode-se colocar uma gravação personalizada para aquela única fila, né, aquela fila de suporte apenas, informando, olha cliente, sabemos que estamos com um problema massivo, o tempo de espera é de X, caso quiser aguardar para falar de outra situação, né, permaneça na linha. Mas o cliente já vai saber, ele já está ciente de que alguma coisa está ocorrendo, então isso minimiza, você fica um pouco mais livre dentro da sua área de suporte e evita ligações repetitivas, né, com a mesma informação, se você pode colocar ela já mais facilitada para o cliente.
Filas de atendimento, você pode criar várias filas de atendimento, atribuir os membros de cada um, criar as regras de negócio. Tá? Então eu tenho um intervalo de toque, quanto tempo eu vou dar de descanso. De novo, a gente tem duas possibilidades aqui nas filas. Ou eu deixo o agente sempre logado, né? Então ele fechou o ramal dele, ele fica offline e não toca. Ou eu crio um portal de acesso para esse cliente. Então ele sempre tem que acessar um portal, ele vai lá colocar que agora ele está online, lá eu consigo incluir vários tipos de pausa, então ele pode colocar que agora ele está no almoço, não vai cair ligação, ou então que ele está no momento café, não vai cair ligação, ou que ele está numa reunião, tudo isso sai no relatório também. Né? A gente tem diversos relatórios para todos os gostos. Consigo criar aqui também, colocar vários áudios, você é o próximo da fila, nosso tempo estimado de espera é tal, agradecimento, por exemplo, ao final daquele atendimento, né? A fila mesmo, o próprio sistema vai falar obrigado pela sua ligação e desconecta ele. Normalmente a gente prefere não colocar esses itens quando eu tenho a pesquisa de satisfação, porque aí eu evito do cliente ficar dando vários saltos até chegar à pesquisa. Então, eu terminei a chamada, o cliente permanece na linha, já vai para a pesquisa. Gravação de tudo. Não quero gravar o diretor. Não gravo o diretor, não tem problema. A gente grava ou só a fila, ou grava o restante dos ramais, menos o ramal do diretor. Então é possível também personalizar isso. Tá? Tem aqui os agentes, o status dos agentes, que é a questão das pausas. Né? A gente pode criar N pausas, isso não há limites também, e vocês mesmos podem fazer, é bem simples. Pesquisa de satisfação também, de novo, são até 3 perguntas com a nota de 1 a 5. Aqui as regras são básicas, é só o centro de custo, bloqueio de chamadas, caso eu não possa fazer ligação para algum número específico, a gente consegue fazer esse bloqueio também, consegue criar uma blacklist daqueles números chatos, vocês conseguem criar aqui, é bem simples. Toda a parte de configuração, que são os áudios default, opção do sistema, fica sempre aqui disponível. Então, como faz para recuperar uma chamada, transferir uma chamada? O nosso softphone proprietário tem já os botões de transferência, de captura, mas se vocês tiverem algum outro sistema e queira utilizar também SIP, não tem problema, tem aqui os códigos para você fazer isso. Ou de repente algum ramal analógico, ou com um gateway, né? A gente consegue fazer várias coisas dentro da parte IP. Tem monitoramento de chamadas, que é a escuta, né? Aquela questão de falar com o monitorado, falar com ambos e retornar um modo imperceptível. Eu consigo também criar as salas de conferência, de audioconferência apenas, que é pelo telefone. Tá? São 9 salas, então você pode transferir, criar a sala, abrir a sala, ligar para uma determinada ramal ou número externo, transferir para essa sala e fazer isso várias vezes, pôr o seu telefone no gancho, supondo que seja uma secretária para o diretor, e aí os diretores, todo mundo fica conversando, a secretária fez a transferência, ela não fica na sala e o pessoal conversa livremente. Suporte para ver os agentes que estão logados em atendimento. Caso alguém de repente esqueça, você consegue deslogar ele para que ele possa voltar a fazer o login. E os relatórios de atendimento. Tá? Então tenho aqui chamada no período, vamos consultar aqui hoje. Pode consultar uma origem específica, um destino específico, centros de custo. A gente pode avaliar todos os centros de custo. Lembrando que a gente tem ISO 9001. Então eu sou obrigado pela Anatel a colocar todas essas sequências, tá, de centros de custo para que a gente mantenha a nossa ISO 9001 sem nenhum problema. E vai interferir apenas se a gente criar, né, esse centro de custo para vocês, mas de restante não vai aparecer nenhuma interferência. Pode verificar aqui pós-horário, pode verificar apenas números internacionais, apenas móvel, pode colocar quando foi apenas as ligações internas. Vamos deixar tudo aqui selecionado. De novo, status da chamada se quiser verificar alguma coisa em específico, ou mantém todos e ele vai validar. Então vou visualizar. Então aqui tenho todas as minhas ligações, o horário, quando ocorreu, tempo de duração, tempo de conversação. Tá? Eu posso escutar a gravação. Então eu abro ela aqui, ela vai mostrar para mim a minha gravação, qual é o tempo. Posso escutar aqui direto pelo browser e posso baixar individual aquela gravação. Tá? Ela vai indicar que aqui foi para o 9002, é um agente. Lembrando que ramal são sempre 4 dígitos. Tá? A gente vai do 1000 até o 8999 e a gente deixa aqui esse 9000 até o 9999 para a criação de agentes de call center, ok?
Então ele tem toda a indicação de entrada, se foi internacional, se não foi, se foi pós-horário, se foi anônimo ligando para algum ramal, interno para interno, mostra tudo certinho aqui para a gente avaliar qual foi o que ocorreu, né, dentro daquele dia ou fazer uma pesquisa específica de algum dos números. Temos aqui a parte mais interessante daqui analítico, seria a parte das filas de atendimento. Tá? Lembrando, novamente, a gente consegue ou deixar o login dinâmico ou login fixo. O agente não precisa fazer nada, ele vai estar sempre disponível na fila para a gente poder obter esse tipo de relatório. Tá? Então a gente consulta aqui, ele vai trazer para mim, dentro da área do dia, né, pesquisado, e ele vai trazer toda a sequência aqui. Então entrou a chamada, de novo, tá, para escutar o áudio. Em todos os relatórios em que eu tenho um detalhamento com o número de telefone, eu tenho o ícone de escutar a gravação. Então ele entrou na fila, o agente não atendeu, foi atendido pelo próximo agente, e aqui o agente finalizou a ligação. Se fosse abandonado, por exemplo, a ligação ela entrou aqui por algum motivo, a gente não conseguiu atender e deu como abandonada. Quando acontecer isso, automaticamente, se vocês contratarem o nosso serviço de WhatsApp também, ela vai enviar via API lá para o nosso sistema de WhatsApp, para que ele, claro, se esse número for de WhatsApp, né, aqui no caso é um número fixo, provavelmente não é, então a ligação ela vai se encerrar. Mas se for um número de WhatsApp, ele vai bater a ligação no nosso Omnichannel e ele vai encaminhar uma mensagem para esse cliente dizendo: olha, eu vi que você tentou nos ligar, infelizmente a gente não conseguiu te atender. Podemos continuar por aqui? E já prossegue lá pelo próprio WhatsApp. Na URA de atendimento, a gente também consegue colocar a opção do cliente discar 1 comercial, 2 técnico ou 9 para continuar pelo WhatsApp. Quando o cliente clicar 9, de novo, se ele for um número de WhatsApp, a ligação é encerrada e o nosso sistema manda um oi para ele. Eu vi que você quer continuar por aqui. Podemos prosseguir? Direto pelo WhatsApp dele. Então você não perde a ligação de forma nenhuma. Aí depois eu tenho aqui no relatório o total de ligações, atendidas, não atendidas, o tempo médio daquele atendimento. Tá? E isso daqui a gente consegue sempre, todos os relatórios, visualizar, exportar em Excel e exportar em CSV. Caso vocês tenham alguma utilização específica, como Power BI, ele já puxa lá a informação tudo certinho. Lembrando que a gente consegue também fazer integração com vários sistemas. Consegue fazer integração com o Power BI direto, consegue fazer integração com vários CRMs, vários ERPs. De repente, na URA, você quer consultar o CPF da pessoa ou o CNPJ, né, para algum modal de negócio específico. A gente consegue integrar também. Então, o cliente vai atender, vai falar: comercial, quero consultar meu pedido, né, por exemplo. Digite o número do seu CPF. Vai digitar o número do CPF, ele vai lá trazer todas as informações do seu banco de dados e indicar para aquele cliente. Como a gente costuma ter URA aí com bancos e etc. Outros relatórios aqui. Por exemplo, tem vários relatórios. Relatório de URA. Então, eu tenho aqui dentro do relatório de URA quantas vezes clicaram na minha opção 1, que é do comercial. Dentro daquele período, eu vou trazer um gráfico para você indicando que 18 pessoas clicaram na sua opção 1 e 5 pessoas clicaram na opção 4. Né? Então, você tem ali um trabalho... Puxa, eu tenho muito mais atendimentos, né? Muito mais demanda em cima da minha opção comercial e eu tenho uma pessoa só atendendo no horário do almoço, por exemplo. Então eu trago mais pessoas para fazer o atendimento ali e eu mostro isso no relatório de acordo com a necessidade. O DAX sintético também traz a parte só que das filas e não da URA. Né? Então eu vou trazer aqui, ó, dentro de um único dia, ele traz para mim o que? Particionado, segmentado por hora. Então é bem interessante. Ó. Eu vejo aqui quais são os meus horários de pico. Tá? Então eu sei que eu tive ali um atendimento por volta das 11 horas, depois eu fui ter mais um atendimento às 4, às 5, e nos demais períodos não tive nenhuma chamada. Então eu consigo trazer isso para você em percentagem, em quantitativo, em tempo, caso vocês façam de repente uma gestão de marketing ou façam uma propaganda. E aquela propaganda, ela foi meio-dia. Aqui você vai conseguir saber efetivamente se você teve um resultado imediato. Puxou o seu relatório do dia, deu ali entre meio-dia, 1 a 2 horas, você tem um pico enorme de ligação,
Legal, você sabe que aquele investimento que você fez de marketing já teve um retorno. Só aqui visualmente você já sabe disso. Então é um relatório que poucos oferecem e a gente traz aqui sempre o maior possível facilidade para o cliente, né, para utilizar o sistema e para agregar também dentro da empresa de vocês. Um outro relatório que a gente tem aqui também de bastante interesse é a pesquisa de satisfação. Dentro da pesquisa, o pessoal não costuma responder muito. Aqui, deixa eu ver. Bom, então aqui o que a gente teve? A gente teve aqui a pesquisa, a gente tem uma pergunta, por exemplo, né, que a gente faz de teste aqui, e dentro desses dias que eu puxei, eu tenho a quantidade. Então eu tive ali um voto na opção 4, e eu tive 2 votos como 5, que é excelente. Né? Então a gente vai sempre do 1 ao 5, como 1 ruim e 5 excelente. Então eu tenho todos os números de telefone, tenho qual foi a nota que foi gerada, e de novo, tenho o número de telefone, eu tenho o ícone para escutar a gravação. Então é bem legal, vocês podem exportar isso também, ele exporta quais foram as notas, percentagem e o número de telefone, menos a gravação, claro, mas você tem ali pelo menos tudo tabulado certinho. Bom, tem muitas outras coisas aqui, espero que eu tenha abrangido o maior possível, que seja de interesse. Ó, que bacana, ó. A Rosana lá, ela colocou em pausa. Então, você já percebe que eu não vou fazer uma transferência para ela porque ela está em pausa. Então, ela pode estar, de repente, no horário de almoço, ela pode ter ido no banheiro, ela pode estar no café ou fazendo uma reunião externa, né? Então, eu já aqui, visualmente, já sei que eu não vou transferir para a Rosana. Eu vou procurar um outro para eu fazer a transferência. Então, é muito bacana isso. Para empresas que ficam enclausurados, né, tem ali aquelas salas separadas, ou até mesmo multifiliais, e aí você consegue ter uma gestão de todo mundo visualmente aqui, para saber como que está o seu atendimento. Eu sou o Pedro da OnePABX, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação.